diz que Ele é bom e as suas misericórdias duram para todo sempre. Tudo isso nós temos para declarar para Deus a bondade, a misericórdia dele sobre a nossa vida. Mas há uma canção que nós vamos cantar agora, que fala dessa bênção de Deus. Essa bênção de Deus sobre a nossa vida, a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Então que nesse momento você possa cantar essa canção e relembrar das promessas de Deus sobre a sua vida, recordar dessas bênçãos de Deus sobre a sua família. Vamos cantar a bênção do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, ore em favor da sua família, ore em favor do seu lar, apresente o seu lar diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e que conceda sua graça e te dê paz. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Essa te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém.
Sim, Pai, nós nos apropriamos dessas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E agora, Deus, abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, podem sentar. Só antes de dar continuidade, quem chegou agora, sou o pastor Caio, professor de ensino religioso. Para nós é importante que os pais estejam, os alunos. Também é uma avaliação da nossa matéria e está sendo gravado para que os alunos também vejam depois, os que não vieram, estejam também fazendo aí um trabalho a respeito. Mas também a gente quer honrar os nossos alunos. O pessoal dos 9º ano que vão se formar, ano que vem, eles são da diplomacia, eles vêm de vontade própria, com todo o coração, toda a alegria. Uma gente bonita que está bem aqui no meu canto esquerdo. Eles estão vendendo tortas e doce para a formatura deles. Então, se você quiser sair daqui, antes de sair, passa ali na banca deles, fale com eles, compre também as tortas e os doces deles lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Desde já queria também convidar o João, preletor aqui da noite. Pode vir. Você veio com seu pai ou você veio sozinho mesmo? Sozinho, né? É esse menino aqui, tá? O João. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e que mais uma vez você esteja aí com o coração aberto. Deixa eu orar aqui pela vida do João. Paizinho, que o Senhor continue derramando sobre o teu filho graça, bênção, Senhor, e que ele seja usado sempre, ó Pai. E como diz a tua palavra, que os jovens, ó Deus, que buscam te servir não sejam nunca desprezados pela sua mocidade. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite, tudo bem? Tem os slides, tá lá com o pessoal. Estou aqui, a gente vai fazer dar certo, né? A gente não se conhece muito, mas eu tenho aqui também a tela, não sei se vai aparecer aqui, vai, né? Pessoal, boa noite, tudo bem? Não vim com meu pai, pastor. Vim sozinho, inclusive esqueci minha chave com o carro trancado dentro dele. Vim dirigindo, mas está tudo bem. Pessoal, é um prazer, uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. Fui aluno dessa escola, dessa instituição, há uns bons anos atrás, no ensino fundamental 1. Já faz um tempinho bom, depois passei por outros colégios até me formar e dar seguimento na minha vida. Em um dos slides eu me apresento um pouco melhor, se o pessoal quiser já colocar o primeiro de todos. Eu quero te convidar, se você trouxe a sua Bíblia, ou se você tem ela no seu smartphone, abrir no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, no início das nossas Bíblias, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio 6, versículo 4. Vou explicar um pouco sobre o que nós vamos conversar, a gente saber pelo que nós vamos caminhar, o que nós vamos fazer. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler do 4 ao 9. Está aparecendo para vocês aí? Vamos ver. Está ligado. Aparecendo, se não der, não tem problema. Vocês vão passando? Aí, coloca aqui também, né? Beleza. Pessoal, enfim, enquanto vai aparecendo aí, deixa eu primeiro falar sobre o que nós vamos conversar. A Patrícia me fez um convite de hoje estar aqui com vocês, essa reunião entre pais e filhos adolescentes. Vamos falar um pouco do porquê eu cheguei até aqui, como, para falar com vocês nessa noite. Mas hoje o meu foco não é nem só falar com pais, nem só falar com adolescentes,
mas também nem falar com gregos e troianos, falar com pais e adolescentes. Essa é a minha intenção. A gente ora falar algumas coisas que sim, tem mais a ver conosco, pais, conosco porque eu sou pai também, vai aparecer talvez no slide onde eu me apresento, sou casado com a Maria Eduarda, quando ela vai comigo, ela sempre vai, ela não gosta, eu falo que eu sou casado com a menina mais bonita do mundo, sou casado com a Maria Eduarda, sou pai da Olívia e do José, o José ainda está sendo gerado, vai nascer esse ano. E lá na minha igreja, eu congrego na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, em Várzea Grande. Talvez você já viu, a gente tinha uma péssima referência de localização da nossa igreja, que a gente falava, aquela igreja do lado do galpão. Para quem não sabe, o galpão é uma casa de festas, extremamente tradicional de Várzea Grande, é o ponto acho que é Amado Batista o nome dele, não lembro. Não lembro não sei, né? Não é da minha época, nem da minha vibe, né? Graças a Deus. E a gente tinha esse ponto, graças a Deus, hoje a gente adquiriu aquele terreno que já está nos servindo como estacionamento. Para quem não conhece, também tem gente que fala que parece um shopping por fora a igreja. Congrego na Igreja Batista Nacional. Lá a gente batiza com um pouco mais de água. Lá a gente tem que mergulhar para batizar. É brincadeira teológica, né? Não tem muita graça, geralmente. E lá na nossa igreja, eu lidero o Ora Teens. O Ora Teens é o nosso ministério de adolescentes local. Nós lideramos hoje cerca de 200, 300 adolescentes da igreja. É um ministério que eu cheguei lá ainda adolescente, fui aprendendo, entrei no seminário com, se eu não me engano, 18 anos, ou no ano em que eu faria 18 anos, e servindo a igreja local, sou um seminarista estacionado hoje, a pandemia nos atrapalhou um pouco, e servindo pastoralmente, né, é um trabalho que em sua característica é pastoral, com adolescentes da nossa igreja, que é um número bem grande, então desde do sentido de atendimento, também atendimento aos pais junto com seus filhos, ao ensino e à gestão do ministério, que acaba sendo tem seu desenvolvimento e tal, bem grande, a gente vai fazendo isso, além de pregar nas igrejas, escalado pelo nosso pastor Oswaldo. Então a Anitta é filha da Patrícia, Patrícia coordenadora, né, lá, estava num dia num culto Pais e Filhos junto com a Anitta, que está lá no Ora Teens, ouviu a gente conversando um pouco com os pais e adolescentes e me fez o convite, e assim eu chego até aqui, para falar com vocês nessa noite. Obrigado, querida, com muita alegria. E veja bem, o nosso título eu tinha falado, e a Patrícia colocou naquele flyer, naquele banner, Pais em Missão, porque ora nós vamos falar sobre pais, e nós vamos ver que há um propósito supremo, um propósito principal acima de todos os outros, na relação entre pais e filhos cristãos. Nós vamos ver, ora vamos falar sobre um posicionamento por parte dos filhos, ora algumas coisas que cabem aos dois, vamos falar sobre a relação entre pais e filhos cristãos, a partir desse texto sagrado que nós abrimos. Já me apresentei, essa menina bonitinha é a Olívia, essa é minha esposa, como eu falei lá na nossa igreja, essa é uma foto que ilustra um pouco, e eu quero só primeiro, antes da gente caminhar, colocar alguns pressupostos para a gente, mas que, veja bem, é um colégio, apesar de ter sua confessionalidade, não sei se todos os alunos e suas famílias são evangélicos, são protestantes, congregam em alguma igreja cristã. O primeiro pressuposto que eu quero deixar claro com a gente, é que tudo que nós vamos falar hoje, eu preciso ser honesto, que é a partir de uma perspectiva, que ela é determinante, que ela afeta naquilo que nós pensamos a respeito do assunto. Tudo aquilo que nós falarmos sobre relacionamento familiar, estilo de vida, paternidade e afins, será a partir de uma cosmovisão, de uma visão de mundo cristã, protestante e bíblica. Como eu falei, é uma oportunidade de aprendizado a todos, tanto a pais, quanto a filhos, quanto a professores que estão aqui, podem aprender também. A nossa intenção é juntos hoje, tratarmos primeiro, de vermos qual é o grande propósito da paternidade e maternidade cristã. Enquanto o catecismo de Westminster, eu sou batista, mas eu amo a tradição reformada, sou amante da tradição reformada, né? Inclusive ser batista não anula, eu gosto muito de muitas coisas do presbiterianismo, e a Confissão de Fé de Westminster, ou o Catecismo Maior, não lembro, nos apresenta o supremo, o fim supremo e principal para o qual Deus criou o ser humano, como glorificar a Deus e gozá-lo e ter prazer nele eternamente. E dentro disso, inclusive, nós também encontramos o grande propósito, o fim supremo e principal da paternidade. Nós vamos ver qual é, vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre um posicionamento necessário por parte de vocês, adolescentes, algumas questões importantes que nós podemos observar. E por fim,
a gente vai concluir o que, diante disso, João, diante disso que falamos, do que nós precisamos. Então, vamos ler o texto que diz assim: ouve, Israel, versículo 4 de Deuteronômio 6, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, nosso Deus, amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aqui chega uma grande questão para nós hoje, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Nos traz o mandamento, nos traz a questão, algo que é fundamental da nossa fé, o entendimento de que Jeová, o Deus de Israel, o Deus da Escritura, é o único rei, é o único soberano sobre todos os falsos deuses, sobre a terra, Ele é o rei. Nós somos chamados a amar, pois, esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Essas palavras a nós ordenadas devem estar nos nossos corações. Então, tu as inculcarás a teus filhos, e dessas palavras, delas, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas, e nas tuas portas. Você pode fechar os seus olhos brevemente, curvar sua cabeça junto a mim? Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra, a qual é absolutamente suficiente para nós, Senhor. Nós precisamos da tua palavra e nela nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, toda a sabedoria para o nosso viver, toda a formação do nosso imaginário, a santificação que o Senhor opera em nós através da tua palavra, que é um meio de graça. O Senhor usa a tua palavra para ministrar graça ao coração dos teus filhos, e é também, Senhor, na tua palavra, que hoje nós estamos convictos de que nela encontramos instrução para a nossa relação entre pais e filhos cristãos, pais e filhos do povo de Deus. O nosso pedido é, Pai, em nome de Jesus, instrua-nos, ajuda-nos, de modo que possamos hoje, nessa singela conversa, sair daqui edificados, transformados e nutridos espiritualmente pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Pessoal, ao olharmos para a sociedade na qual nós estamos inclusos, nós podemos ver alguns fenômenos, nós podemos ver algumas coisas que fenomenologicamente gritam diante dos nossos olhos, e uma dessas coisas é o que nós podemos reparar, olhando para o mundo de hoje, uma massificada tendência de se dizer não, mas um não com muita repulsa, um não com muito medo, convicção, não a filhos, uma massificada tendência, um padrão de comportamento amplamente difundido de não aos filhos, gastos a serem realocados, sonos a perder, porque perde mesmo com o bebê, prioridades a serem mudadas, energias a ser disposta, maturidade exigida, todas essas coisas são pontos que fazem com que esse mundo nosso, que regride, moralmente, eticamente regride, faz com que publicamente esse mundo diga não, com uma grande exclamação, não às crianças, não aos filhos, porque não há pretensão de dizer não também a confortos. Nosso mundo vive norteado por um hedonismo desenfreado, meus amigos. Um hedonismo que é uma busca, acima de tudo, por prazer. O que importa é meu prazer pessoal, custe o que custar, as escolhas que custar. Mas já com os bichinhos, né? Eu amo os bichos, eu amava estudar sobre animais. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, amava estudar sobre cachorros. Já para os bichinhos que basta um potinho de ração, uma ou outra caminhadinha durante o dia, um tempo de atenção, um carinho sem muito jeito. Nós, amantes dos confortos, a esses nós queremos dizer cada vez mais sim, sim. Somos cada vez mais pais e mães de pets, a filhos maravilhosos. O mundo cada vez mais diz não. Meus irmãos, essa é uma leitura que a gente faz do mundo à nossa volta.
embriagados de paixão pelo que passa e amantes do conforto. Mas, e quanto a nós? Por outro lado, e quanto a nós, meus irmãos, minhas irmãs? A nós quem, João? Veja bem, nós somos a igreja, todos nós, cristãos confessos, regenerados, que nascemos de novo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazemos parte do corpo de Cristo, isto é, a igreja que é um grupo peculiar, um povo específico na terra. E quanto a nós, qual é a nossa visão e a nossa praxis, a nossa prática a respeito de filhos? Nós que somos um povo distinto, e qual que vai ser o ponto da nossa divergência com a sociedade pós-moderna? Veja bem, a sociedade ela caminha pelo seu coração, influenciada pelo príncipe deste século, mas já nós temos um ponto de partida. Dentre os 5 solas que emanam da reforma protestante, um deles é o sola escritura, somente a escritura, que nos afirma contundentemente que nós temos, enquanto cristãos protestantes, um livro que nos é a nossa única e singular regra de fé e de prática. E toda a nossa vida, todo o nosso viver, pensar, a forma como nós interpretamos a história, a realidade, e cada coisinha do mundo tem que passar por este livro bendito. O nosso ponto de partida de como nós vemos crianças e filhos, se dá a partir da Bíblia, onde nós encontramos verdade absoluta. E biblicamente, meus irmãos, filhos são bênção. Você concorda comigo? Filhos são bênção. Essa é a melhor palavra com a qual nós podemos expressar a definição bíblica do que filhos são para os seus pais. Filhos são bênção. Filhos são uma bênção. Na Bíblia nós vemos que filhos são presente, herança. São uma graça recebida. São um presente vindo do Senhor, um presente, uma dádiva vinda por parte do Altíssimo. Filhos são bênção. O Salmo 127 é clássico e nos afirma isso, que filhos são herança do Senhor, diz o texto. Filhos são herança do Senhor. E nós, por exemplo, olhemos para Ana. Ana, lá no Antigo Testamento, a história de Ana. Ana tinha sua madre fechada, sua madre cerrada. Ana, sendo uma mulher do povo de Deus, ela não podia ter filhos, pessoal. Mas para ela, isso era bom, porque ela ia economizar com seus métodos anticonceptivos, contraceptivos. Isso era ok, porque, imagina ter filhos, que horror. Meus irmãos, para Ana, mulher do povo de Deus, mulher de Israel, povo do Senhor, povo de Jeová, para ela isso era uma lástima, era uma tragédia, inadmissível, inconcebível. Era causa de profunda tristeza e angústia por parte de Ana. Inclusive era um motivo que fazia ela chorar e prantear com tanto lamento, o jeito que ela chorava, parecendo que ela estava falando sozinha, a ponto do sacerdote olhar e achar que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada, ela estava aos prantos, chorando diante da tragédia que tinha diante de si. Ela não podia engravidar. Que grande diferença nós encontramos, fala a verdade. Que grande diferença nós encontramos desse padrão de comportamento que nós temos em Ana, ao padrão de comportamento que nós temos na sociedade à nossa volta. Enfim, meus amigos, Ana clama ao Senhor, ela promete, faz um voto a Deus, que tendo filho, esse filho seria consagrado ao Senhor. Ela tem seu filho é o grande profeta Samuel, que chega a posteriormente ungir ao rei Davi. Mas aqui nós temos uma mecânica também, algo a nós entendermos. Filhos vêm do Senhor. Nós não temos absoluto controle sobre ter ou não filhos. São uma bênção não só no sentido de serem um presente positivo, mas serem no sentido também de que são recebidos. São recebidos, Deus nos deu um meio pelo qual filhos são feitos, mas tudo isso está debaixo da providência e de uma soberania exaustiva, absoluta de Deus. Ana precisa clamar ao Senhor para que tenha filhos, e ela tem filhos. Isso nos mostra também, biblicamente, que os filhos vêm do Senhor, que Ele é o autor da vida. O Salmo 139 nos mostra isso também. O Senhor nos teceu assombrosamente no ventre de nossas mães. Enfim,
Na Escritura, filhos são bênçãos, e a ausência deles não era o objetivo ideal, em pleno contraste com o sentimento do mundo. Então, pais, responsáveis, vovó, vovô, titio, titia, responsáveis, pais que estão aqui, você pode dar uma olhada para esse adolescente que está do seu lado agora? Você pode dar uma olhada para essa criatura que está do seu lado? Eu sei que é uma fase que tem dia que está feinho, mas dá uma olhada. Pais que estão aqui, essa criatura, essa menina linda e esse menino feio para burro, são bênção de Deus na sua vida, pai. Você que seu filho não está aqui, traga ele à sua mente agora. Seu filho é uma bênção, você foi agraciado pelo Senhor. Deus te abençoou com filho, filha, filhos, filhas. Você foi abençoado e seu filho é um presente, é uma dádiva. Então, fomos incluídos nessa realidade de paternidade. Tendo recebido esse presente, tendo recebido essa dádiva, fomos incluídos numa nova realidade, pais e filhos, paternidade, maternidade, e precisamos entender que estando nessa realidade, e este é o meu ponto, tendo recebido esse tão maravilhoso presente, eu e você, pais que estamos aqui, nós fomos colocados numa realidade de vida nova, que vai além da paternidade. Esta é a realidade, mas transcende a isso, porque tendo sido colocados, estando dentro dessa realidade de paternidade e maternidade, nós estamos agora em missão. Pais e mães cristãos estão em missão necessariamente. Todo pai, toda mãe cristão está em missão, e este é o ponto. Estão dentro de uma realidade que são vocacionados. Ao se tornar mãe, ao se tornar pai, meu amigo, minha amiga, você foi vocacionado, você recebeu um novo encargo, uma nova responsabilidade cósmica diante dos olhos do Senhor, diante de toda a sociedade, do universo, diante dos seus filhos, você recebeu uma nova responsabilidade, muito diferente, algo que nós não tínhamos provado talvez antes. Porque veja, João, por que você está afirmando isso? Mas e a minha visão sobre paternidade e maternidade? O nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Criou o céu, terra, mar, tudo que neles há. Como coroa da criação, cria aquela criatura que é a imagem e semelhança dEle, diferente de todas as outras. Quem é? Quem? Adão, o homem, o ser humano. Da costela deste homem, Adão, que a palavra significa homem, humanidade, o nosso representante ali, cria-se a Eva, e ali é instituído o casamento. E disso daqui, como a ordem do Senhor, deles se reproduzirem e multiplicarem, se dá a família. Ei, olhe bem para cá, por favor. Se dá a família. O mesmo Deus que cria todos os animais é o Deus que cria a família. Qual que é o ponto aqui? Que nós não precisamos nos dar o trabalho difícil de pensar paternidade a partir das nossas óticas. Sabe, pais, Deus já nos livrou da gente precisar filosofar do zero o que é paternidade, para que ela serve, porque se foi Ele quem criou essa realidade, nós podemos colocar os nossos ouvidos e corações ao ouvir o que Ele, que criou a família, tem a dizer sobre a família. Vocês entendem o que eu estou falando? Assim como o casamento verdadeiro é o casamento que está de acordo com o casamento lá do Gênesis, um casamento heterossexual, monogâmico e etc. Este é o verdadeiro casamento, porque Deus assim o fez, porque não é uma construção civil. Assim, pais e filhos, essa relação não é uma construção social, uma construção civil, uma construção histórica, não foi instituída por Deus na criação. Então nós precisamos ouvir o que Ele tem a dizer sobre isso. E meus irmãos, uma resposta para a nossa pergunta de qual é o grande propósito, o objetivo acima de todos dessa relação entre pais e filhos cristãos. Uma relação que, sendo bem colocada, gente, no nosso coração e nos nossos lares, é o que vai fundamentar o nosso jeito de viver, o nosso jeito de lidar, o nosso jeito de relacionar. A gente coloca esse fundamento, a gente fala, eu sou pai e mãe para isso, eu sou filho e adolescente para viver assim, a nossa relação tem isso como objetivo, a glória de Deus, e isso daqui que nós vamos chegar lá,
Então, se este é o centro, tudo vai orbitar em torno disso, tudo vai ser periférico a isso aqui, tudo tem que ser apontando para isso, e Deus já falou o que é, não precisamos elucubrar. E o grande propósito, meus amigos, da relação entre pais e filhos cristãos é o discipulado. Será que nós podemos, nos três, falar juntos essa palavra? 1, 2, 3 e... Acho que a gente pode ir melhor. 1, 2, 3 e... Alguém nunca tinha ouvido essa palavra antes? A maioria de nós. Gente, é isso, é simples. Pais e filhos cristãos são chamados a uma relação de discipulado por parte dos responsáveis para com os seus filhos. Esse é o sentido bíblico da relação entre pais e filhos cristãos. Deus instituiu dessa forma. João, o que você quer dizer enquanto discipulado? Eu coloquei ali a formação cristã. Uma formação orgânica, constante, contínua e embasada, cristã deste indivíduo, a saber, o filho, um ensino e uma educação da Escritura e na Escritura. Uma educação cujo centro é Jesus Cristo, uma educação cujo alvo é Jesus Cristo e glorificar a Deus. Nós falamos sobre uma relação onde não é necessariamente o pai o filho é discípulo do pai, não, mas uma relação em que o pai e a mãe são discípulos do Mestre Jesus, e sendo discípulos do Mestre Jesus, obedecem à grande comissão de fazer discípulos e discipulam os seus filhos, para que estes sejam também discípulos de Jesus, sendo cristãos mais maduros, e já em caminhada mais avançada, ensinar, apontando o caminho de Jesus para os seus filhos, é mostrar o caminho, as ordenanças, o conhecimento de Cristo, é o discipulado do caminho da amizade de Jesus. Isso é discipulado, amigos, é sermos amigos de Jesus, é sermos discípulos, aprendizes e seguidores dele. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele coloca condições ao discipulado daqueles que querem segui-lo. Nós, como enquanto cristãos, tendo abraçado isso, com fé em Jesus enquanto nosso Salvador, único Salvador, agora nós somos chamados também a ir levando essa boa notícia do Evangelho, Jesus Cristo, apontando a Jesus Cristo, semeando a semente, o Espírito Santo fazendo isso frutificar. Nós servimos ao Senhor, lavando os pés dos nossos irmãos e amando-os, apontando para o caminho de Jesus, apontando como amar Jesus, como conhecer Jesus e ser também amigos deles. E esse é, gente, o nosso papel enquanto pais e mães cristãos, para com os nossos filhos, discipulá-los, formá-los para que sejam posicionados como filhos de Deus, diante da face do Senhor. É instruir, gente, profundamente, e aqui a gente vê o quanto vai muito além de levar na igreja, de colocar num colégio confessional cristão, de levar na escola dominical, de levar ao pequeno grupo. É uma instrução profunda, excelente e ampla, criando nos estatutos, nas verdades bíblicas, com esse objetivo, serem eles também cristãos verdadeiros, cheios de temor do Senhor e amor sincero a Ele de todo o coração. E é aí que nós voltamos àquele texto com o qual nós começamos. Estas palavras, tu as inculcarás aos teus filhos, falarás dela assentado em tua casa, andando pelo caminho, as atarás como sinal em tuas mãos, estará em tuas portas. Fomos encontrados pelo Senhor agora, servimos a Deus para que nossos filhos também o sejam, e conheçam e continuem a conhecer ao Senhor. E aqui nós vemos então, gente, que muito mais do que dar aos nossos filhos um diploma e uma profissão com a qual os seus bolsos terão dinheiro, nós temos um chamado que transcende muito mais que isso. Isso se torna nada diante daquilo para o qual o Senhor te vocacionou, Pai. Você foi vocacionado, como eu falei, estando agora numa realidade de pai, de mãe, você é vocacionado.
você tem uma nova vocação, instruir o seu filho e sua filha. E nós temos, olha, uma referência disso na Bíblia, Timóteo, para quem nós temos no nosso cânon, na Bíblia, 2 cartas de Paulo, do apóstolo Paulo escrito a ele. Timóteo era um jovem pastor, poderíamos dizer bispo, lá na região de Éfeso, um homem de Deus, grande homem de Deus. E Paulo, nós vemos ali, constatamos biblicamente, que Timóteo foi letrado nas sagradas letras, ensinado, formado espiritualmente e discipulado por suas responsáveis, por sua mãe e sua avó, Eunice e Lóide. Olha o que diz 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, escreve o apóstolo ao seu filho na fé, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só, você aprendeu, você foi inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, olha só, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui nós já temos um fato, ele foi inteirado, ensinado e aprendeu por alguém, e isso se deu desde a meninice do Timóteo. Agora o versículo 5 do capítulo 1 nos diz, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma referência para nós, algo muito interessante. Timóteo foi ensinado, foi discipulado, e aí está, enfim, gente, aquilo que acima e antes de tudo é a vontade de Deus para nós, apresentar Jesus Cristo a essa gurizada, para que eles vivam para a glória de Deus. E aqui nós afirmamos uma frase que eu carrego no meu coração, é tudo sobre Jesus. Gente, é tudo sobre Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para isso, reencontrados em Cristo para isso, viver para a glória de Deus. Tudo deve apontar para Jesus, no nosso lar, na nossa relação, o jeito você enquanto adolescente vive e se relaciona com seu pai, adolescente, tem que apontar para Jesus, apontar para Jesus, a criação dos pais apontando para Cristo, mostrando Cristo, falando de Cristo, tudo em torno do Evangelho, porque esse é o real sentido. Claro que a salvação pertence ao Senhor, como está escrito, mas nós fazemos o que podemos, a famosa nossa parte, apresentando o Evangelho, e este é o discipulado. Ok, e eu sei que isso existe. A gente tem a teoria e ela é linda, e ela não deve anular a prática. Ah, João, isso é utópico? Não é utópico, gente. Se fosse utópico, não estaria na Bíblia nos trazendo essa ordenança. Claro que pela nossa carnalidade não conseguimos, empoderados pelo Espírito Santo, ou seja, no poder do Espírito Santo conseguimos. Mas eu sei, gente, que na realidade, na prática, o buraco é bem mais embaixo. São os pais com a sua correria. Eu até liguei para Patrícia, uma coisa que eu nunca pedi nas agendas, nunca pediria, dá para segurar assim 10 minutinhos? Vim de Várzea Grande 6 horas da tarde, eu não fico integral no ministério, eu trabalho, hoje foi meu último dia em Várzea Grande, vou começar a trabalhar numa empresa em Cuiabá, vim de Várzea Grande, minha esposa passando mal, tá na casa da mãe dela, enjoo de gravidez, tal, aquela loucura, eu sei como que é, a sua loucura, pais com às vezes mais de um emprego, mães que não podem ficar em casa e trabalham também, pais que estão se graduando, pós-graduação, etc. Trabalho que exige muito, desrespeitos no ambiente do trabalho, muitas coisas, problemas familiares por parte dos pais, um matrimônio também a fazer a sua manutenção. Eu entendo o quanto é desafiador, e isso também não pode ser deixado de lado. Por isso também nós precisamos desse ensino contínuo, do pastoreio. Eu sei também da realidade, adolescente que me ouve, eu sei das dúvidas da sua cabeça, dos sentimentos do seu coração, das suas angústias, das suas crises, eu sei que você tem, e muitas que você não conta para ninguém, eu sei bem disso. Muitas coisas que seu pai aponta e sua mãe aponta que são erros seus e podem ser mesmo de verdade, mas que tem muita coisa por trás que te leva para isso e você às vezes nem consegue falar. Eu sei que na prática tem os seus desafios, mas eu creio também que o Senhor Jesus está conosco, e eu creio que Ele pode nos ajudar nisso que Ele nos chama a fazer.
Eu creio que Ele não nos deixou órfãos, nos enviou o Espírito Santo, gente. E eu creio que aquele que nos exige é aquele que nos ajuda, aquele que nos chama, é aquele que nos capacita, que nos sustenta, que está conosco, que não nos abandona com a sua destra fiel. Mas é também, gente, uma questão de mordomia, uma questão de tremor das nossas pernas, sabe? Pais, diante da dádiva que o Senhor nos deu, sermos bons mordomos daquilo, administrando de acordo com a vontade dEle, para que o fruto, para que o final disso glorifique a Ele. Caminhando para o final. E isso nos leva então, essas dificuldades, isso tudo que nós estamos falando, é a realidade das nossas casas. Eu acredito que nós temos pelo menos 2 opções de educação, a qual nós podemos aderir. 2 tipos, gente. Isso aqui você encontra no livro, não encontra no livro. Isso aqui eu fui pensando, fui observando, analisando, e vocês vão concordar comigo. Nós temos, gente, 2 opções de educação a qual nós podemos aderir. A primeira é uma educação à demanda, no estado de passividade. Há uma educação onde nós trabalhamos, suamos, damos o celular que querem, o videogame que querem, colocamos num bom colégio. É uma educação à demanda, atende a demanda, tem um plano de saúde, se não tem, leva no hospital correndo, faço tudo o que precisa, coisas extremamente dignas e louváveis, roupas boas, educação, lazer. Nós vamos atendendo todas as demandas que conforme a idade passa, vão chegando. Mas é uma educação que não passa muito da demanda, gente. Questões gritantes, comportamentais, a gente até vai colocar a nossa mão na sujeira para ajudar, para resolver. Se dá muito BO, a gente até vai lá na escola ouvir. A gente até leva na igreja, incentiva. É uma educação à demanda, sabe? A gente vai atendendo as demandas da idade, ou da realidade da personalidade, leva no psicólogo, leva no psiquiatra e tal. É uma educação à demanda, tem muita coisa louvável, tem muito suor. Tem até uns conselhos, algumas opiniões que dá, de vez em quando, até alguns conselhos que nem são muito bons, sobre coisas que não é hora e etc. Essa é uma educação que nós podemos, quem sabe, é uma das opções a serem abraçadas, ou não deveria ser. A segunda de 2 que nós podemos pensar hoje, é uma educação ativa. É uma educação que vai, é uma educação que ela também é integral, é uma educação que está muito além das demandas. Nós atendemos naquilo que conseguimos e que Deus provê as demandas materiais, fisiológicas e etc. de nossas crianças, mas educação do ser inteiro, da alma imortal que nos foi confiada. É uma educação que transcende toda a demanda, é uma educação, como eu falei, ao ser inteiro, é uma supervisão maior, envolve uma presença a mais, um ouvido mais atento, é um saber de tudo. Pai, eu sei que o seu filho adolescente restringe, gurizada, eu sei que vocês não querem que seu pai e sua mãe saibam de nada, senhas e senhas, na festa de 15 anos, tá louco se meu pai olhar lá dentro, mas gente, não tem que ser por aí. Primeiro adolescente, quem não deve não teme, amigos. Não viva uma vida com a qual você precisa temer seu pai e sua mãe saber de algo, e isso não te faz bem nenhum. Até dá uma popularidadezinha, até dá uma alegriazinha, sabe, aquela adrenalina da hora, mas não te traz nada de bom para o coração, uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira. Você pode, adolescente, eu te afirmo, viver uma vida que seu pai e sua mãe podem saber de tudo. Eu me converti na minha adolescência, eu era um adolescente louco, eu era muito louco, eu era hardcore, vandalismo, coisa louca. Olha só, eu e meus amigos, eu acho que a gente era muito precoce, porque eu me converti com uns 14, 15 anos, mas já tinha amigo meu que tinha identidade falsa, show, pegava a caminhonete do pai, a gente fazia churrasco, festa com bebida, meninada, a gente era muito louco, velho. Hoje eu olho para trás e eu me assusto com minha pré-adolescência e minha adolescência, sabe, de fumar e de beber, sabe, aqueles narguilha, aqueles vidros, a gente comprou um dia, quebrou um trem daquele, nem tinha Uber na época, pegava táxi escondido. Um dia minha mãe ligou, estava no táxi à noite, minha mãe não deixava andar de táxi, indo, acho que de uma festa para o prédio do meu amigo, pedi para o taxista fingir que era pai do meu amigo, não sei como, né, adjetivar, aceitou fazer, minha mãe descobriu, eu acho, depois. Teve funcionária da casa se passando por não sei quem, gente, era uma vida doida. Aí um dia eu dormi, oh vida, e o celular ficou desbloqueado na cama,
Eu acordei no outro dia de minha mãe, com minha mãe desligando o ventilador. Nada aconteceu. Acordei no outro dia de manhã com minha mãe desligando o ar-condicionado, cara fechada. E, gente, adolescente, a gente sabe quando a coisa está acontecendo, né? Quando estourou o negócio, a gente sabe. E minha mãe pegou meu celular, fez um baculejo, tudo, viu tudo no meu celular, ou muito do que podia ver. Enfim, gente, mas eu me converto na minha adolescência e passa a ter na minha vida nada mais que minha mãe não podia saber. Porque nós somos chamados a andar na luz. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Adolescente, você não tem que ter problema da presença dos seus pais, pelo contrário, seu pai e sua mãe têm que ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, porque não tem ninguém que te ama mais que ele, ninguém que te ama mais que ela. Não tema e leve uma vida que não seja digna desse medo. Viva de peito aberto, de coração aberto. Tenha esse comportamento, essa postura. E pais, deixa eu te falar, independente da barreira que haja no coração dos seus filhos, que é resolvida com diálogo e coração, etc., você não pode deixar de estar presente, de saber de tudo. Essa é uma educação ativa, uma educação integral, uma educação, sabe, de discipulado. Porque nós estamos preocupados com a alma e o coração dos nossos filhos. Então isso envolve presença, supervisão, e é sempre apontando para a palavra, é pela palavra. E isso daqui tem o quê? Gente, o que subsidia isso? O que impulsiona isso? Um senso de missão. E aí que nós voltamos, o que vai me fazer não correr tanto sangue na minha veia para eu tomar grosseria do meu filho, ser um pai diferente dos outros, parecer inconveniente, querendo saber da vida do meu filho, não ficar incentivando meu filho beija um, beija outro, beija outra, sabe? Inclusive adolescente, se eu puder dar uma dica para você, se preserve seus lábios, preserve seu corpo, preserve seu coração. Vai chegar a hora certa, vai chegar a hora em que você encontrará a pessoa da sua vida. Se preserve, ouça seus pais, tudo tem hora, tudo tem momento. Sabe, você encontrar um relacionamento amoroso, a pessoa da sua vida, isso não é um problema, mas isso se torna um problema quando você tenta na hora errada, do jeito errado, e você só se machuca, cicatriza e precocemente age, sabe? Pais, você pode intervir em todas as áreas do seu filho, e você é chamado para isso, numa educação ativa e integral, em que você vai atrás, e vai atrás de tudo, e ensina tudo, aconselha. Você não só diz não porque não, mas também aponta para o seu filho a água limpa, a água da vida, e dá ao seu filho. E aqui, gente, a gente chega num ponto, ainda caminhando para o final. Você sabe, né, pastor, pregador, palestrante, não pode confiar quando fala que está indo para o final, né? Gente, nós precisamos de pais aptos teologicamente. Nós precisamos de pais aptos teologicamente. Porque veja bem, o discipulado é uma vocação, sabe, a igreja, líderes, pastores têm a clara incumbência de discipular as ovelhas, inclusive os adolescentes. Veja bem, eu lidero adolescentes, eu posso falar disso, e eu faço isso. Só que olha, eu não tenho nenhuma responsabilidade diante de Deus como os pais, a autoridade não tenho, e também não tenho, sabe o que? Tempo hábil para isso. Os adolescentes que eu lidero, as aulas que o pastor Jairo dá, por exemplo, que porcentagem da semana são? Quase nada. Se depender de nós, lendo a Bíblia para as crianças, ensinando o Evangelho, as doutrinas da palavra, elas vão passar fome espiritualmente. Então nós precisamos de pais aptos teologicamente, mães preparadas, pais preparados para ensinar sobre quem Deus é, ensinar sobre o Evangelho, chamar seus filhos ao arrependimento, serem usados no pastoreio de sua casa, no cuidado de seus filhos. Então, gente, a gente pode abraçar essa educação ativa e integral, e é que eu vim aqui hoje para te encorajar, pais. Abrace isso. E eu vim aqui te encorajar, adolescente. A palavra do Senhor te convida, desde os 10 mandamentos. Você sabe muito bem: honrarás teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Nós temos um mandamento imperativo: filhos, vocês são chamados a honrar o seu pai e a sua mãe. Só que não faz isso da boquinha para fora, cara. Amor, quando ele é amor mesmo, ele vai muito além da palavra, ele vai além do sentimento. A gente ama muito nossos pais e as nossas mães, e ó, pais que estão aqui, homens, eles amam mais as mães, muitas vezes, tá? A gente tem que estar ciente disso. Gurizada, eu sei que vocês amam muito os pais e as mães de vocês, só que, sabe, aumenta esse amor, vai além desse amor, leve esse amor para um outro patamar, como? Mostrando isso em atitudes.
obediência. Seja leve para o seu pai, sabe, você é uma bênção, você é um presente, como eu falei, mas leve uma vida que mostre que isso é verdade. É um presente, mas é o pesadelo da vida do pai. Não, você não pode ser causa de desespero para o coração do seu pai, de angústia. Facilite, sabe, seja aquela pessoa que o seu pai e sua mãe te encontrando no fim do dia, no início da manhã, clareia o dia dele, adoce o dia dele, suavize o dia dele de um jeito que faz todos os problemas deles ficarem pequenos. Como que eu faço isso? Honrando. Basta honrar, amar, valorizar, obedecer. Ai, minha mãe me criou falando que ela não queria nada, só respeito. Não te peço nada, só respeito. E gente, pior que é isso aí mesmo, só quer respeito. Um pouquinho do amor que a gente recebe dos nossos pais, eles querem só um pouquinho de respeito. E vocês adolescentes são capazes. E eu posso falar assim com vocês praticamente de igual para igual, por quê? Porque vocês já têm muito cabeça, vocês já entendem tudo que eu estou falando aqui, vocês já têm escolhas de vocês, são muito bem feitas, não muito bem feitas de serem boas, mas de escolherem por si. Gente, se posiciona, adolescente, como cristão, como adolescente crente, se posicione. Ah, João, mas aí eu vou perder muita coisa da minha vida. Você não vai perder nada, porque do que vale ao homem, à pessoa, ao adolescente, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Tudo que a gente conquistar nesse mundo, se a gente perder a alma, não vai ser suficiente para a gente conseguir comprar a nossa alma de volta. Adolescente, seja esse bom filho que você é, que às vezes dá uma recaída, vamos lá, ergue a cabeça, sacode a poeira. Ah, João, são influências que me atrapalham, amizades, eu sei que são amizades que me fazem ficar fazendo isso e aquilo. Deixe de lado essa amizade, se afaste um pouquinho. Se você não está conseguindo influenciar essa pessoa para o bem, não seja influenciado para o mal. Facilite mesmo para os seus pais. E tem 3 coisas para a gente citar, que na prática vão ajudar a relação entre pais e filhos, e que também vão ajudar no discipulado. Primeira delas, coisas que valem a nossa atenção. Das 3, primeiro, amizade, gente. A amizade. Pessoal, o nosso coração é enganoso. E muitas vezes sentimentos ruins e mentirosos surgem na gente de forma muito forte e acabam até guiando a nossa mentalidade, nossa vida. Muitas vezes nós estamos pensando o contrário. Deixa eu te lembrar uma coisa, olhe bem para cá. Pais e filhos são amigos. Amém? Pentecostalizar um pouco essa palestra presbiteriana, falar um amém. Ai, gente, brincadeira, não leva para o coração. Amém? Ai, pessoal, somos amigos, pais e filhos são amigos, são e devem ser, nós não estamos em guerra. Será que a gente pode fazer uma dinâmica? Será que você pode abraçar seu filho, que está aí do seu lado? Cara, abraça seu pai, sua mãe, dá um beijo nele aí, sabe, abraça essa pessoa que está do seu lado, fala que você ama, que você, se você vê que você quer melhorar, fala que você quer melhorar, dá um abraço de verdade, adolescente, não dá tapinha nas costas, sem tapinha nas costas, abraço de verdade, dá um cheiro aí no seu pai, na sua mãe, ama seu pai, sua mãe, dá um abraço aí. Com esse abraço eu quero te lembrar, pais e filhos são e devem ser amigos. Será que a gente pode falar isso junto? Fala assim comigo, pais e filhos são e devem ser amigos. Gente, é isso aí, vamos ser amigos, vamos viver de maneira amistosa, não viver em guerra, sabe, a gente não tem que viver em confronto, em inimizade, cada um de um lado, isso aí é o oposto. Adolescente, para de achar que sua mãe e seu pai são seus inimigos, não tem ninguém que te ama mais do que eles, mesmo quando você não entende. Mas pera lá, eu não quero dizer com isso que pais e filhos devem ser amiguinhos. Pais e filhos não podem ser amigos, assim como 2 adolescentes são. Se for, toda a estrutura de discipulado, de formação e criação, dá uma atrapalhada na mecânica, na engrenagem. Pais e filhos não podem ser amiguinhos, de igual para igual. Ai, como que está aquela coisinha? E aquela pessoinha? O que você vai fazer hoje? Te levo, sabe, assim, de igual para igual, só.
Gente, e adolescente, não queira, cara. Se você é frustrado porque seu pai não é igual seu amigo do colégio, sua amiga da igreja, do tênis, da natação, deixa eu te falar uma coisa, agradeça por isso. Cara, eu carrego no meu coração de um dia que uma moça, uma irmã, uma senhora que trabalha no centro de reabilitação de crianças, né, o famoso Pomeri, ela falando de um menino que um dia falou para ela, eu queria que minha mãe tivesse me dado mais limite. Nós não precisamos ser amiguinhos, mas precisamos ser amigos, estar em amizade, em amor, intimidade, companheirismo. Olha, eu entrei no meu casamento com minha mãe, com aquela música do Toy Story, Amigo Estou Aqui, sabe? Amigo estou aqui, amigo estou aqui. Eu entrei com minha mãe com essa música no casamento. Mas, porque é uma verdade, a gente é muito amigo, a gente se abraçava e falava, você é meu amigo. Sabe aquelas coisas? Mas não teve um dia da minha vida que eu não tive medo da minha mãe. Se minha mãe me olhasse de uma certa forma, minha perna ia tremer, meu coração ia estremecer. Mas é minha amiga. Eu sabia que ela podia muito bem me bater. Hoje eu ganho na lutinha. Mas hoje também, se ela quiser me bater, eu acho que ela ganha. Como que pode, né, mãe? Vira mãe, entra na missão, mas também parece que recebe uma força, vira um megazord de mulher, né? Enfim, minha mãe era minha amiga, mas eu tinha um certo medinho saudável dela, um medo sadio. E eu acho que é por aí, sabe, gente? Está tudo muito bem colocado, e aí que a gente entra no segundo das três, o entendimento das posições. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Gente, tem hierarquia mesmo, pai e mãe falou, adolescente, a água parou. E tem, hoje em dia, na nossa sociedade, adolescentes estão com muito problema, jovens, de lidar com a autoridade. Gente, policial, pastor, professor, pai e mãe são autoridade, o que tem de mal? Deus é autoridade acima de todos e Ele deu autoridade para algumas pessoas. O professor falou, é o que o professor falou, depois você conversa, depois você pergunta. Olha só, eu tenho certeza, adolescente, se tem coisa que você não concorda com seu pai e sua mãe manda, se você esperasse umas 2 horas, 2 dias, e sentasse, mãe, olha só, agora está tudo bem, a senhora me ensinou isso aqui, ele está mandando eu fazer isso, mas eu não concordo, está me proibindo disso, eu não concordo, eu acho isso, o que a senhora acha? Certeza que sua mãe ia conversar, ia ouvir, se é isso mesmo ela ia manter, mas ia ser com diálogo, mas também você não gosta, você, mas meu pai pode, mas não sei quem pode, gente, vamos ter entendimento das posições, vamos honrar nossos pais, e pais, não abdiquem da sua posição, da autoridade que Deus te deu, não abram mão, sejam pai, sejam mãe, e não peçam permissão para ninguém para isso, honra e respeito, obediência, submissão. Por último, vou até tirar o papel, perdão, a gente precisa, gente, sabe por que a gente precisa de perdão? Porque a gente erra, e erra muito. Pais erram, filhos erram, todo mundo erra. Se não tiver perdão, a gente vai criando mágoa, vai acumulando rancor, e vai ficando aquela coisa ruim, sabe? Tem que ter perdão, de saber pedir e de ter facilidade em liberar o perdão, sabe? A gente tem que ter isso. E com a amizade bem colocada, a gente vai ter diálogo e transparência e companheirismo, que vai levar a um perdão mais fácil. A gente precisa ter perdão. Finalizamos. Diante de tudo isso, meus amigos, do que a gente precisa para a gente conseguir viver isso? Antes disso tudo que está ali, decisão. A gente precisa hoje decidir, tomar a escolha radical. A gente precisa decidir por tudo isso, colocar no nosso coração, colocar diante do Senhor, levantar, erguer os nossos queixos e decidir viver a vida assim, um adolescente sendo um bom filho, e pais e mães sendo pais educadores e discipuladores. Precisamos de 3 coisinhas também. Devoção, a gente tem que ter devoção a Deus, até porque, sabe de uma coisa, não pode ser só por moralidade, tem que ser para a glória de Deus. E deixa eu te contar uma coisa, se é para a glória de Deus, não tenta fazer pela força do seu braço, que não dá, conta com a ajuda dEle, faz para Ele, por Ele, e com a ajuda dEle, conte com Deus. Gente, precisamos de devoção, culto doméstico, leitura da Bíblia, oração e congregar. Precisamos, gente, viver como crente, é a segunda coisa. Vou te falar, muita coisa na nossa vida melhora quando a gente tenta viver todos os nossos dias realmente como cristãos e seguindo a Jesus. Por último, lá na minha igreja, eu falaria que a gente precisa de renovação espiritual, de avivamento pessoal, de que Deus acenda uma chama nos nossos corações.
formalizando um pouquinho, nós precisamos da ação do Senhor nos nossos corações. Precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor e pedir: Deus, me aviva, desperta a minha fé, me faz te amar mais, me fortalece, me ajuda. A gente precisa depender do Senhor e sermos capacitados por Ele, ministrados por Ele. Amém? Será que nós podemos fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração enquanto o pastor sobe aqui? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Com as suas palavras agora, com as suas palavras, peça para o Senhor ajuda. Com seus olhos fechados, sua cabeça curvada, adolescente, peça ajuda para o Senhor agora. Pai, mãe, peça ajuda para Ele. Professores, todos nós. Senhor, ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai, porque sem o Senhor não dá. Obrigado por essa noite, por esse evento maravilhoso promovido por esse colégio abençoado. Obrigado pela coordenação, pela direção, pelos professores, pelos alunos. Obrigado, Pai, por tudo que nós podemos experimentar hoje nessa noite. Ajuda-nos, Deus, a que isso permaneça no nosso coração, incomode-nos, capacita-nos, nos dê temor e nos ajude a viver isso que o Senhor hoje nos ensina, Pai. Nós pedimos a Tua graça, hoje e no decorrer dos nossos dias, continuamente, em nome de Jesus, amém? Pessoal, obrigado pela atenção, pelo espaço, pelo convite. Deus abençoe. Muito bom mesmo. Amém, uau, que mensagem mesmo, hein? Deus continue te usando. Queremos agradecer o João, mas a piada que ele fez com o presbiteriano não desceu para o meu coração. Mas eu ia dar esse presente e não vou dar. Aqui é uma lembrança nossa aqui da EPC, da família EPC, tá certo? Deus te abençoe, muito mesmo. E pai, você não veio por uma nota que o filho vai ganhar em uma matéria. Você investiu no seu filho, como você tem feito. Você investiu agora um momento para... Talvez você já sabe disso, você já ouviu isso, ensina isso para o seu filho. Mas o momento que você teve agora é mais um investimento, mais um tempo com ele. Está sentado ao lado dele. E isso já é bom demais. Então a gente fica muito feliz e agradece a cada pai, a cada mãe e a cada filho que está aqui, tá certo? Deus muito te abençoe. Vão com Deus, em nome de Jesus. Não esqueçam de passar ali na esquerda, o pessoal do